Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do carnaval, povo do samba. Mais um episódio começando do nosso podcast Sambrito, aqui no Estúdio Hall do Sind Bancários. Fica sempre o nosso agradecimento a essa parceria que viabiliza esse importante espaço do nosso carnaval, que é o podcast Sambrito, que está aqui para contar as histórias, né, Renatinho? Isso aí. Dos grandes baluartes do nosso carnaval. E olha, eu não quero parecer um pouco presunçoso, mas me disseram que o podcast Sambrito é o primeiro podcast de carnaval do Brasil. Olha só. E lá em 22 o primeiro a surgir foi o nosso. Eu não vou afirmar assim, porque precisa de uma pesquisa mais profunda, mas eu realmente não achei outro. Então, eu não sei se ele é o primeiro, mas que ele é o de gente mais apaixonada por esse negócio, eu acho que é. Renatinho, faça as honras da casa e apresenta a nossa convidada de hoje. Pô, nossa convidada de hoje, olha, tem um largo currículo no carnaval, muita dedicação ao carnaval, tanto como um destaque, né? Não vou antecipar o posto dela para não quebrar surpresa, assim. E também ela foi jurada, é uma grande estudiosa do carnaval. E eu vou antecipar uma informação aqui que ao longo do programa a gente vai questionar. É doutora na posição, digamos, do posto que ela ocupa. Estou falando da Michele Lima. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renato, Brito, Juliano, muito obrigada pela oportunidade da gente conversar aqui, né, sobre a nossa história. Exatamente. Juliano Vieira, naturalmente, quando tem uma porta-bandeira ou um mestre-sala no nosso programa, o Juliano Vieira está presente, porque ele é um pesquisador, um apaixonado pela arte, né, do bailado do mestre-sala e porta-bandeira. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço estar aqui na companhia de todos. Vamos lá, a primeira pergunta, e eu sei que tu é assídua na nova audiência do nosso podcast Sambrito, que eu faço para todos os entrevistados, tem sido a mesma, né, para abrir os trabalhos. Qual é a tua primeira lembrança de carnaval? Quando é que a pequena Michele consegue enxergar lá que alguma coisa carnavalesca surgiu na tua vida? Bom, minha primeira lembrança, ela se dá na rua, na banda de cá, no colo da minha mãe, na banda que o pai fundou. Então, a minha lembrança carnavalesca é essa. Não é a minha primeira lembrança de escola de samba. Mas com o carnaval era aquela criancinha brincando ali na rua, no meio daquela folia, sem entender muito o que estava acontecendo, mas gostando do que estava acontecendo ali no momento. Certo. Né, o pai dela era ninguém menos do que o Valdemar de Moura Lima, o Pernambuco. Acho que uma das pessoas mais, sem dúvida, acho não, tenho certeza, mais importantes do carnaval aqui no nosso estado, também da cultura negra, né, e da cultura em geral, não só da cultura negra. Valdemar de Moura Lima, o Pernambuco. Pois é, o teu pai, eu queria que tu, até para contextualizar, né, a geração mais nova que porventura conheça só a Michele e não saiba quem é o Pernambuco, né? Teu pai é um griot, né, da cultura popular. Fala dessa figura, né? E que era, por exemplo, a banda de cá, que é a tua primeira lembrança carnavalesca. A banda de cá foi a primeira banda de rua que foi criada em Porto Alegre. Ele tinha um bar noturno e ali muitos amigos, jornalistas, intelectuais que queriam trazer, e ele é pernambucano, né? Então o carnaval de rua sempre, né, na veia, né? E ele disse, Porto Alegre é muito sem graça no carnaval, só escola de samba, então vamos botar o povo na rua. Então ele sempre foi um defensor da arte popular, da cultura, e sempre priorizou como, de uma forma que a cultura popular é tão séria, deve ser respeitada tanto quanto qualquer outra arte erudita. E foi daí que veio, né? Ele não para, ele continua nativo, com seus 90 anos. E onde é que era, em que ponto da cidade era a sede desse bar? Onde é que a banda de cá desfilava? Era na República, onde depois virou a Rua do Perdão. Era ali que passava, na José de Alencar, não, José do Patrocínio e República.
Então, por ali, Cidade Baixa. Ele que inaugurou esse circuito, blocos de rua Cidade Baixa. Perfeito. É verdade. Sim, o bar dele foi muito famoso. Eu não lembro se o nome era Encontros. Encontros, né? Então minha memória tá boa. E a banda de cá, ela assim, foi tão vinculada aos jornalistas, né, porque o Pernambuco vivia rodeado de jornalistas, que depois até ela começou a sair do Porta Larga ali, na Érico. Mas em que momento a Michele, no carnaval, desceu do colo da mãe e foi a Michele pro chão? Bom, aí vem a minha primeira lembrança em escola de samba. O pai sempre, a família sempre ia para o palanque oficial para assistir os desfiles. E eu me lembro perfeitamente de olhar para a cabeceira da pista e o bamba entrar. Tudo certo. Mas quando passou a Lígia e o Fiapo na minha frente, eu disse, opa, eu me encantei. Foi uma paixão imediata. E aí depois eu disse para a mãe, mãe, eu quero botar aquela roupa. E aí ela disse, minha filha, para botar aquela roupa, tu vai ter que ser porta-bandeira. Porque só quem bota aquela roupa é a porta-bandeira. E eu, sem entender muito, só disse, então eu vou ser porta-bandeira. Então eu fui seduzida pela fantasia para depois entender que a dança é o fundamento deste casal. Mas foi ali vendo a Lígia. Leandro. Pois é, e aí tu te tornaste uma das portas-bandeiras mais jovens, né, da história do carnaval, a ser primeira porta-bandeira da Praiana. E como é que foi esse momento, né, essa chegada até a Praiana, se tornar a primeira porta-bandeira e já com tão jovem tendo essa responsabilidade? É que, na verdade, a família frequentava a Praiana, né? E a minha madrinha, a Célia Louruz, a minha querida, amada Nenê da Praiana, tinha uma ala. Ela que foi porta-bandeira, mas eu não cheguei a vê-la dançar. Tinha uma ala e disse, então tá, se a Michele quer ser porta-bandeira, vamos inventar aqui um casal mirim. E eu fui, no primeiro ano, mirim, depois segunda, e realmente, com 14 anos, eu era a primeira porta-bandeira da Praiana. Senhora. E depois de primeira, nunca mais farei, né? Não teve mas com 14 anos, assim, tem algumas portas-bandeiras que iniciaram muito jovens, e inclusive algumas eu conversei, elas falam assim, eu fui desfilar, mas eu só fui ter noção da total responsabilidade que eu estava valendo uma nota, talvez depois de um tempo. Isso aconteceu contigo ou tu já sabia ali tudo que deveria ser? É que quando eu comecei, né, tudo era um pouco caseiro, né, meio amador, mas já existia o quesito mestre-sala e porta-bandeira. Então, assim, o que me foi passado pela Nenê, assim, movimentos obrigatórios, os giros para os dois lados, então o cortejo do mestre-sala. Então, desde muito cedo, como eu fiz essa sequência, mirim, segunda, primeira, quando eu assumi o posto de primeira, eu já sabia. Que ano é o teu primeiro carnaval como primeira? Eu acho que é 88, por aí, 87, 88. Eu lembro, acho que uma vez se eu não estou enganado, memória, mas assim, mirim, tu dançando com o Claudinho, pode ser? Isso. Então não tô. Com o Claudinho, que começava da Praiana, compositor de samba enredo. Compositor. Isso. Michele, pois é, bom, já que estamos falando da Michele porta-bandeira, bom, a Michele é filha do Pernambuco muito conhecido, então acredito que durante muito tempo todo mundo falava, Michele, filha do Pernambuco. Em que momento, assim, além de ser filha do Pernambuco, tu te sentiu, assim, a Michele do carnaval? Assim, digamos, vida própria, entende? Claro que tu continua sendo filha do Pernambuco, mas tem um momento, assim, que... Da ruptura, que param de ligar o teu nome ao teu pai. Quando, depois de, acho que uns 3 anos como primeira da Praiana, muda a diretoria e a família toda se afasta. E nisso eu estou em casa. De repente eu recebo uma ligação, Arthur Zanella, vereador de Porto Alegre, me chamando para conhecer a escola de samba Estado Maior da Restinga. Eu nunca tinha ido no bairro Restinga, eu não conhecia, só conhecia a escola, mas... E aí, foi quando ele disse, olha, a escola é assim e tal, nós estamos querendo te contratar. Eu disse, contratar? Daí, como assim? E aí, eu entendi que agora a coisa realmente tinha um peso de profissional. E foi quando eu fui para a quadra
conhecer. E com muito receio ainda, que eu tinha só 17 anos. E entrei sem conhecer ninguém lá dentro. O que eu conhecia da Restinga realmente era... Né, na avenida. Na avenida. E entro, e ali foi... que eu sempre digo, ali eu fui picada pelo cisne. Porque eu não tinha dimensão de o tanto quanto aquelas pessoas me conheciam. Não me conheciam por ser filha, só por ser filha do Pernambuco, mas sim pela minha arte como porta-bandeira. E aí eu entrei, e a primeira coisa que aconteceu foram as baianas, sabe, vir falar comigo, serem extremamente gentis, me colocar. Eu fui me sentindo à vontade, assim, e um carinho, e uma recepção que eu disse, meu Deus, que lugar é esse que eu tô? E depois veio um componente da bateria, um Tim Guerreiro raiz, assim, cara mal encarada, chegou pra mim e disse assim, menina, aqui tu não precisa ter medo de nada, porque agora tu é a porta-bandeira da escola, contigo não vai acontecer nada. Aquilo foi uma sensação de pertencimento. Eu não sou da comunidade, mas eu sou da escola. E como a escola sempre foi para a comunidade, a menina dos olhos da Restinga, eu disse, agora eu sou, né? Eu faço parte. Então ali foi essa ruptura. Estou aqui por ser porta-bandeira dessa escola. E ali tu encontra a escola que hoje toma o teu coração, com certeza. Meu coração, eu sou apaixonada pela Restinga. E aí, e a relação profissional com essa coisa de coração, muitas vezes se dispersa, né? Se atrapalha junto com as diretorias. Mas tu não é, mas tu é... Não, calma aí, né? Eu sou, mas também sou profissional. Claro. É que vim para a escola com este formato. E como nessa relação foi a escola que eu, né, mas de novo isso, mas sou completamente apaixonada pela comunidade, eu digo assim, aquele samba de quadra, sabe, o cisne é a minha vida, o meu amor na avenida, é o que eu sinto. O samba do Betinho. Eu gosto muito da escola. Pois isso parece assim, algo que na Restinga, né, tem um imã. Impressionante. Porque eu participei contigo da entrevista com a Gislaine e com a Kiss, elas disseram a mesma coisa. Disseram exatamente a mesma coisa. Também não são de lá. A Gislaine com o início lá no Império, a Kiss bambista no início, mas chegaram na terrinha e se apaixonaram pela Restinga. A Priscila, porta-bandeira, entrevistei uma vez, né, com cria no Imperadores, diz a mesma coisa que a Michele. O teu primeiro mensala na Restinga é o Paulinho Durão? Sim. Eu tenho um histórico de outros destaques virar mestre-sala, né? Porque eu dancei com o Girozinho, que sempre foi passista, Claro. e teve um determinado ano que o Silvio quis fazer, Silvio Branco, quis fazer assim, um grande time e tal. 91 no API. E aí pincelou daqui e dali, mas eu acho que não calculou bem, porque ele tinha 2 passistas. Verdade. O Good falou isso também. O Good veio aqui e falou isso. 2 passistas e nenhum mestre-sala. Daí, Giró, tá. Eu disse, meu Deus, esse Giró, vamos embora. A gente tem que ir. E foi muito legal, né? Porque a escola fez um lindo desfile. Sim, acho que, para mim, o melhor desfile da Vila até hoje. Antes de samba-semba. E nós fomos no Casal Nota 10 com o Giró. O Paulinho, quando eu fui para Restinga, ele já estava naquele processo, ele cantava com o irmão dele, ele dançava um pouquinho, cantava com o irmão dele e tal, mas a paixão dele mesmo era o microfone, ele era cantar. Mas dancei com o Paulinho. Eu tenho muitos master-salas no meu currículo. Então, eu vou fazer agora uma pergunta que eu ia fazer mais para frente. Eu pesquisei rapidamente e vi que tu já dançaste com o Paulinho Durão, com o Tadeu Pé de Vento, até anotei aqui. Odair, muito tempo, uma dupla marcante. Marcelinho, outra dupla marcante. Tem como a Michele responder qual é o mestre-sala da sua vida? Tem, sabe por quê? Porque o importante na dança de mestre da bandeira é sincronizar os estilos. Né? Então, o que acontece? Dançar com o Marcelo é mel na chupeta. Todo mundo que dança com o Marcelo desce, porque ele é um professor nato, ele ensina. Então, vamos embora. Não tinha dificuldade. Claro. Eu e o Marcelo, a gente tinha assim, um encontro de estilos muito parecidos, a forma de pensar, a dança muito parecida. Mas o mestre-sala que me fez mudar, dar uma virada de chave, foi o Odair.
Por quê? Porque o Odair traz lá, há muitos anos atrás, um estilo que até então ninguém conhecia. Ele era professor de dança contemporânea, sabia movimentos do balé clássico. E aí o Odair sempre me desafiou. Tipo assim, tu é tão boa assim? Então vem. E eu digo, bora, vamos lá. E foi uma sincronia muito grande, porque a gente teve um entendimento na dança muito bom. Então, assim, claro, eu trago um carinho, respeito por todos os mestres-salas que eu dancei, desde o Claudinho, meu primeiro mestre-sala, ao Evandro, meu último. Então, quero dizer assim, que o Odair, ele fez isso, ele me desafiou. E foi com, só aproveitando, e foi com o Odair que tu conquistou, agora eu vou falar, né, porque ela é doutora, que tu conquistou 7, não foi só 6, né, tu conquistou 7 vezes nota máxima, e aí pelos 6 ganhou o título, foi com o Odair? O Odair foi o último, né, porque esse título de doutora em carnaval tá preso à minha imagem, assim, porque eu dancei em muitas escolas e com muitos mestres-salas. Claro. Só que com todos eles, eu tirava nota 10. Então, a sequência de 7 notas consecutivas, nota 10, era comigo. Mas sim, o Odair foi o último. A 7ª nota era para o Odair. E isso era uma premiação formal que existia. Exato. Quem ganha 6 anos seguidos era doutor em carnaval. Exato. Aqui eu acho que nenhuma escola de samba, por exemplo, ganhou. O Bamba foi penta, no sexto a Praiana veio e tirou só a tribo, né? Só os comanches. Sim. Eu não me lembro se os caetés, mas os comanches eu sei que foram. E nos quesitos também havia os quesitos pro 7 anos não, talvez aí as pessoas podem até ajudar, mas na minha memória, eu acho que só a Michele que tem isso. E a bateria do Bamba. A bateria do Bamba também. Certo. Sobre essa pergunta do Vini, de vários mestres-salas, falaste aí do bônus, né? Conhecer um pouquinho de cada um deles, aprender com cada um deles, mas também é uma dificuldade, né? Toda vez reiniciar um trabalho com um mestre-sala diferente, a gente vê casais históricos que se fala o nome da dupla, e no teu caso tem inúmeras duplas, né? Sim, é difícil. Principalmente quando a gente já chega assim num certo patamar de exigência. Porque uma coisa que eu sempre falo, tirar 10 não é difícil. Difícil é manter. Porque o grau de exigência e a tua qualificação vai ser sempre colocada à prova. E aí, de repente, muda a dupla, onde tu já estava, né, sabendo a sincronia e tal. E aí, o que acontece, né? Tem vezes que a gente tem que... Sabe, é como equalizar uma estação de rádio. Tu tem que baixar um canal. Então, muitas vezes eu tive que baixar, não poder dar todo o meu potencial para nivelar com quem estava chegando. Isso não quer dizer que sou melhor, não é isso. Mas, assim, existe esse critério, esse olhar, porque não adianta tu ter uma excelente porta-bandeira que voa, que gira, que faz, que acontece, e tu deixar o mestre-sala em segundo plano, porque é um quesito que é julgado em duplo. Então, tem que ter essa sintonia de entender, bom, até aqui é o máximo que ele vai. Então, eu tenho que puxar um pouquinho o freio de mão para poder estar com ele. Mas, graças a Deus, eu tive, assim, boas duplas, né? Sim. Eu até sou muito crítico, por exemplo, do critério do Estandarte de Ouro do Rio, que julga separadamente para premiar. Eu acho que não existe isso. Se o mestre-sala e a porta-bandeira não... Se um deles é melhor que o outro, não se fez o casal, né? Então, eu acho que não deveria haver... Claro, não é um prêmio oficial, né? É um prêmio de um jornal, importante. Mas eu concordo. Seria a mesma coisa que tu dá o prêmio para a bateria, uma pelos tamborins e outra pelos surdos. Michele, tu citaste aí um fato interessante da tua biografia, né? Que quando o IAPI foi montar um time de estrelas, tu fosse chamada, né? Era Mestre Irajá, João Aruanda, Gerozinho, etc. Medina. Em 98, quando o Bamba montou um time de estrelas, trazendo Medina, que era uma coisa impensável, né? Medina no Bamba, Mestre Estevão, a Michele também foi a porta-bandeira desse time de estrelas. Em 2000, quando a Restinga foi lá e trouxe Medina, já tinha Laíla, etc, a Michele também foi para fazer parte desse time de estrelas. Como é que era, em primeiro lugar, a tua personalidade para tratar disso, né? Para não ficar
daqui a pouco a vaidade deixar tomar conta, o que é normal, né? Para quem trabalha com arte, normal. E como foi fazer parte desses times estrelados, assim? Olha, Vini, como eu acredito que, como eu comecei muito pequena, e com a pergunta que o Juliano me fez, assim, de saber da responsabilidade do que é levar um pavilhão, isso nunca me afetou, não me afetava mesmo, porque eu acho que o trabalho é feito de uma forma com tanta seriedade e aquelas estrelas que chamaram faziam com tanta competência dentro das suas áreas que não afetava, sabe? Não tinha um jogo de vaidades, quem é o melhor, quem brilha mais, porque nessa constelação tem espaço para todo mundo. Então, nunca, assim, em nenhum momento, nem no IAPI, nem na Restinga, nem no Bamba, nunca tive problemas assim, se o fulano tá, eu não tô, nem eles comigo, nem eu com ninguém, sabe? É uma construção de conhecer o que tu quer fazer, o que tu vai ofertar pro espetáculo. Então, não tive esse problema. Foi tranquilo. Foi bem tranquilo. E, bom, assim, dentro desse aspecto, como é que é, assim, a relação entre as portas-bandeiras, por exemplo? Existe vaidade, existe ciumeira? Eu acho que Claro que existe. Estaria sendo extremamente hipócrita aqui dizer que não. Todo mundo quis dar o seu melhor. Eu costumo dizer, porque eu faço bastante palestras sobre mestre e porta-bandeira, que é o quesito mais vaidoso. Não tem como fugir disso, gente. São dois personagens que carregam o peso de um quesito. Então, quando se ouve assim, mestre, sala e porta-bandeira, Estado-Maior da Restinga, lá em 93, as pessoas ouvem Michele e Odair. Tu liga direto o nome, o quesito ele já está ligado ao nome de quem está defendendo e empunhando aquele pavilhão. Então, claro que tem vaidade, né? Tem as disputas. Só que a gente vai amadurecendo e entendendo que se a gente não se fortalecer como destaque, como quesito, e deixar realmente a disputa para a hora do desfile, a gente vai se enfraquecendo. Porque começa a ter muita puxar o tapete um do outro, sabe? E aí acontece o que está acontecendo. E aí, ao invés da gente se fortalecer, não, tá dando muito problema, tá brigando, não sei o quê, então vamos buscar de fora. Então, esse fortalecimento, ele se dá através de uma compreensão do que tu representa dentro da escola. Em relação a essas vaidades e tudo que vem sendo dito, durante o teu período como porta-bandeira, anos 90 especialmente, uma das tuas concorrentes com quem tu rivalizaste foi a Isabel, né? E a Roda da Vida fez vocês integrarem a mesma família, né? Como concunhadas, né? Pra quem não sabe, o teu esposo é irmão do esposo da Isabel, né? Grande Cássio, grande Carlos. Exatamente, amigos de todos nós Martins, aqui. Os irmãos Martins. Como é que foi isso, né? Depois de disputar a nota 10 com a Isabel na avenida, no domingo estão no mesmo churrasco. Não, mas só que esse encontro se deu... não, nós ainda disputávamos, sim. Eu achei que a gente não dançava mais, mas sim. Foi muito estranho, porque eu já estava na família. Tu chegou primeiro. Sim. Eu cheguei primeiro. E aí nunca na vida eu ia imaginar que a família que eu estava adentrando era tão carnavalesca. Todos os bambistas doentes e tal. Eu disse, nossa, sabe? O meu currículo sabia mais que eu, né? Então, de repente... Né? Daí, claro, meu cunhado começou, né? Não é tão difícil chegar numa porta-bandeira. Aí, Carlos. Se o meu irmão conseguir. Eu vou chegar também. E aí eles se conheceram, de repente, realmente surge a Isabel na família. Eu digo, oi? Meu Deus do céu. Mas aí, claro, a gente... teve que sentar e conversar, porque existia uma rivalidade. Sim. Exato. É isso que eu queria saber. Existia. E aí, os almoços de domingo, que situação desagradável, que situação desagradável. Eu disse, sabe uma coisa? Isabel, vamos conversar? E aí a gente conversou, porque realmente era por vaidades de fantasia, de quem ganhou mais, quem é a melhor, sabe? Não existe isso, assim, daí a gente teve que botar essa bola no centro do campo, vamos começar do 0-0, e ali a gente foi construindo essa relação familiar, né? Porque o meu filho é primo, né? Do filho dela, somos concunhadas, então...
quis o destino que estivessem 2 porta-bandeiras na mesma família. E nessa família, de vez em quando, as lembranças do tempo do carnaval aparecem? De vez em quando, do desfile tal, ou... Muito. Assim como eu disse, eles, o Carlos e o Cássio, eles são mais doentes do que eu e a Isabel. Então... Eu lembro bem que o Carlos, ele estuda muito a questão do mestre porta-bandeira, assim, ele tem conhecimento técnico, assim, de estudar bastante. Eu já conversei com ele, né? Maravilhoso. É tipo o Juliano, assim, né? E o Cássio, por sua vez, ele é fanático pelo Bamba. Olha só. Então, ele é muito apaixonado. Então, tem bom gosto. Uma coisa. Tem bom gosto. É uma coisa que até desse ano tão enlouquecido. Impossíveis. Então, ele até, assim, sabe, me emociona de ver a paixão dele. É aquele que chora porque tá ruim, chora porque tá bom. Sim. Sabe? Aquelas coisas, assim, extremamente passional. Então, vou contar um caso aqui. Teve uma vez, eu já não dançava mais, já era jurada e tal. Eu sou muito amiga da Fábio, que assumiu como primeira depois que eu saí do Bamba. Ela é minha segunda. E a Fábio disse, Michele, eu tô com a coreografia montada, eu queria que tu desse uma olhada para dar uns toques e tal. Eu disse, e isso eu fiz alguns anos com ela, tá tudo certo. Teve um ano que estava cogitado o meu nome para ser jurada em Porto Alegre. E aí, eu já tinha sido sondada. E eu disse assim, Fábio, amada, eu não vou poder ver. Porque pode ser que eu venha a ser jurada. Então, eu não quero ver. Claro. Ele ficou desesperado, pegou o telefone, Fábio, ela não pode ver, mas eu posso? Mandar. Aí ela disse, não, Cássio, eu te conheço, eu não vou mandar. Então é nesse nível de paixão que ele tem. Claro, Juliano. Pois é, essa rivalidade, né, sadia que a gente está falando, foi muito importante para o carnaval, né? Penso que as escolas também eram muito fortes naquela época. E hoje a gente vê as escolas, e algumas delas citadas, inclusive, não tendo mais os casais como referência, trazendo casais de fora. E aí eu quero te perguntar sobre isso, como tu enxerga, tu que é, inclusive, responsável por um movimento, né, em prol da dança do casal gaúcho. Olha, Juliano, isso é... Aqui eu estou fazendo a minha culpa, né? Porque realmente, quando eu dançava, eram casais de nome muito fortes. Era Rosiclério Tiriria, Isabel e Alexandre, o Zoca e Tanajara, né? Então, o Schuller, a Priscila. Então, assim, quando eu resolvi parar, eu pensei que ia seguir na sequência. As escolas fomentando os seus talentos dentro das suas comunidades. E ficava só observando. A surpresa foi, assim, que de repente surge um casal do Rio, né? Opa, tá, exceção. No ano seguinte, 2. Nossa, o que está acontecendo, gente? Eu disse, olha, agora eu acho que é a hora que eu tenho que voltar, porque eu fiquei realmente muito tempo afastada, só analisando. E aí eu disse, gente, porque eu faço parte de um grupo, né, de WhatsApp de porta-bandeira, de destaque, do jeito que tá não dá, porque não sei o quê, E eu ouvindo elas reclamando, e os mestres salas reclamando, eu disse, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Sabe naquela, alguém tem que fazer, então tá. Daqui que eu vou fazer. Nessa de unir um grupo onde são atuantes dentro do carnaval, mas assim, prever, gente, onde é que a gente está errando? Por que tem que buscar fora? O que está acontecendo? E foi nesse movimento que a gente entendeu que teria que qualificar os casais. Porque o que acontece? A internet, né, pessoal? Muita gente aprende a perfumaria e não sabe a essência. Porque quando nós começamos, esses nomes que eu dei aí, que eram os casais da época, a gente aprendia no chão de fábrica. A gente aprendia com alguém que veio antes da gente e nos colocava assim, olha, é pra cá, é pra lá, assim, tá. Claro, a vinda dos jurados do Rio foi também uma virada de chave. Veio jurados do Rio, temos que dançar que nem o Rio. Opa! Não concordo, né? Mas vamos respeitar. Começou essa questão coreográfica em frente aos jurados, coisa que no nosso manual não tem obrigatoriedade, mas se estabeleceu, todos os casais fazem, tudo certo. Porém, o que me incomodou? Ficou assim um copia e cola do Rio de Janeiro. Porque tem muitas meninas que espelham demais nos casais do Rio. Até porque hoje tem muita informação à disposição, né? Vídeo, tudo. Exatamente. Mas aí onde é que a gente começa a perder? A gente começa a perder a nossa essência.
a gente começa a perder a nossa naturalidade. Claro. Porque o fulano de tal faz 2, 3, vira, pega a bandeira. E aí começam a replicar alguma coisa que não é natural. E aí reflete nas notas. Jurado do Rio julgando o destaque do Rio. O que aconteceu? Só os casais do Rio. Pois é. Ali, o que tu acha, assim, o manual do jurado daqui não tinha que ser mais específico, assim, as características daqui, para impedir que isso acontecesse? Na verdade, Renatinho, o que eu acredito é que os jurados que vêm, independente da localidade que eles vierem, eles têm que estudar o manual do local. Sim. E não foi estudado. Não foi. Isso, junto desse movimento, a gente se debruçou sobre as avaliações, as justificativas, e tem coisas assim que não enxergaram nos casais do Rio, mas enxergaram, assim, sabe, pelo em ovo, para poder dar o desconto, e coisas que aconteceram, que isso todo mundo viu, assim, parar na avenida, secar o rosto, tomar água. Isso não existe, nunca existiu, até porque no manual está dito, os destaques estão sob avaliação no momento em que atravessam uma linha amarela. E no Rio é normal. E no Rio é normal. Sim. E aí vieram os jurados do Rio. Então, eles vendo a porta-bandeira, começar a parar, secar rosto e não descontar, porque eles não leram o manual. Para mim fica muito nítido. Se eles tivessem lido, aquilo ali seria, porque nunca... Porque tem um momento que diz, o casal jamais para de dançar. Então, sabe? Então... Até porque antigamente o jurado de percurso, né? Mas é que eu ia te perguntar isso, Gente, assim. o jurado de percurso fazia a gente dançar pro povo. Pois é. Porque ele vinha do teu lado. E aí não é coreografar a avenida inteira, mas assim, vem tu tá... eu não tenho que dançar só pro Renatinho, pro Vinícius, que são meus avaliadores. Eu tenho que dançar para aquela comunidade que chegou cedo, que pegou chuva, que atravessou a cidade para me ver dançar. E acho que tem Mas por outro lado, assim, Claro. Por outro lado, assim, acha assim que o jurado de percurso também, assim, psicologicamente podia... Porque eu fico imaginando, assim, um casal, principalmente como se fosse um casal não tão experiente, assim, e aí o jurado, a jurada, assim, pertinho, olhando, e daqui a pouco faz alguma anotação, isso não mexe com o psicológico? Mexe, Renatinho, mexe, mas no momento que tu assume um posto com essa responsabilidade, tu tem que estar preparado. É esse emocional que vem paralelo à qualidade da dança, à beleza da fantasia, ao desempenho. O emocional tem que estar. E tem outro ponto nesse contexto todo, né, que eu acho que deve ser considerado. Os casais que vêm do Rio são naturalmente maravilhosos, né, mas eles acabam colocando em competição realidades que são muito distintas, né. O investimento em torno da preparação de um casal do Rio de Janeiro é algo, daqui a pouco é o cachê de uma escola daqui. Entendeu? Não é nenhum exagero falar que se englobar fantasia, preparação, remuneração de um casal carioca, né, naturalmente eles aproximam realidades muito diferentes. Claro que aqui há talento, há capacidade, mas é aquela coisa, é como tu pegar o time da Premier League para jogar o gauchão, né, porque são realidades diferentes, de estrutura. Nós estávamos comentando esses dias até que a Marluce, que prepara, a coreógrafa Marluce, que prepara o casal, o primeiro casal da Portela, ela prepara o segundo casal da Viradouro, que é a Amanda Poblete e o Thiaguinho. Só que eles têm uma preparadora para o segundo casal. Né? Uma preparadora de luxo. Claro, claro. Sim, eu pegando isso que tu disse, Vini, quando eu julguei São Paulo, julguei sob o olhar, porque fundamento de mestre e porta-bandeira é o mesmo aqui no Acre, na Argentina, em São Paulo, é o mesmo, fundamento é igual. Então, o que muda é o manual do julgador daquela cidade. Então, quando eu fui para São Paulo, aconteceu isso, né? Eu dei um desconto de uma nota, justifiquei aonde foi e foi em cima da porta-bandeira, porque a porta-bandeira não conseguia desfraldar a bandeira. E estava ali na minha justificativa. E o rapaz voando em volta dela para compensar aquilo que eu tinha dito antes. Como ela está muito lenta, vou compensar. E justifiquei. Fui chamada depois em São Paulo para saber por que eu tinha dado aquela nota, porque era uma grande escola de São Paulo. Potência. Inclusive foi uma nota que foi decisiva, né, no resultado, né? Sim. Uma potência. Carnaval 2013, pessoal. Juliano Vieira sabe tudo de São Paulo. Uma potência me chamou, então eu fui lá para
para a sala de todos os presidentes para explicar, porque na verdade fui para ser avaliada por que eu botei aquilo. E aí a presidente me disse assim, eu gastei 400 mil reais no meu casal. E agora tu vem e dá essa nota. Eu disse, olha, eu lamento. Então essa fantasia visivelmente estava muito pesada para a porta-bandeira e ela não conseguiu fazer um movimento básico, que é desfraldar a bandeira durante seu percurso. Tinha que ter gastado um pouquinho menos. Então, é exatamente o que tu falou. São realidades totalmente diferentes. Então, não dá para comparar. Não, eu queria, inclusive, que tu te aprofundasse, Michele, nesse período, né? Que tu fosse julgar o Carnaval de São Paulo, como é que isso aconteceu, foram quantos anos por lá, e como é que é essa experiência, e qual é a diferença, por exemplo, do bailado em São Paulo, quer dizer, do Manual do Jogador em São Paulo? Não, os bailados, eles têm características próprias. Só que o que acontece? Os fundamentos são os mesmos. Os fundamentos são os mesmos. As características, elas têm as suas peculiaridades e que eu achei muito lindo e que eu só pude entender a fundo vendo os casais de lá e me aprofundando no Manual do Jogador de São Paulo, que era uma semana de estudos. Então, a gente refazia justificativas, assistia vídeos para entender o estilo. Tanto é que lá, honestamente eu tô falando, não sei se mudou isso em São Paulo, tá? Mas quando a gente julgava, não tinha parada para os jurados. Eles são julgados no campo de visão, desde que a gente começa a enxergar a bandeira, a movimentação do casal, passou por nós, fazem aquela apresentação de bandeira, porém não tem aquela parada fixa de 1 minuto e meio e tal, isso não tem lá. E segue o seu percurso. Então, assim, foi muito interessante. Foi muito interessante saber que a beleza da arte, ela tem o registro da sua região, as suas peculiaridades. Eles não têm um malandreado do mestre-sala carioca. E nesse estudo eu aprendi que lá na origem os mestres-salas se formaram porque os malandros desciam o morro com um certo gingado. E São Paulo sempre foi plano, né? Então, o que acontece? Então, o jeito, eles são mais corteses, eles dançam mais para a sua dama. E lindo. Rio, ele protege, ele faz o seu bailado em volta de um cortejo, mas de namoro, de conquista. Então, é muito interessante a gente enxergar as nossas peculiaridades. E entendi que o carnaval chega pelo Porto de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, né, passa ali por Pelotas, com marinheiros cariocas. Sim. Então, o carnaval ele tem a origem com esse estilo carioca. Mas as referências são gaúchas, né? Então, assim, me lembro do Alexandre, que dançava com a Isabel, ele fazia um sapateado que me lembra muito a Chula. E tá tudo certo, porque ele não deixou de cortejar a sua dama. Mas Nós temos, inclusive, um mestre-sala chamado Chula e é por causa disso. Por causa disso. Ele começou dançando em CTG. Ele contou isso no podcast com o Juliano. Então, assim, eu acho que pegar e fazer, né, usar um termo que está bem na moda, aquela síndrome de vira-lata, porque nós não somos cariocas, o que a gente faz é menor, eu vou discordar, sabe? A gente tem o nosso DNA, a gente tem o nosso jeito de dançar. E um deles foi, sim, colocado pelo jurado de percurso. A gente vem dançando para o nosso público, a gente dança para a comunidade de Gravataí, da Coab Leopoldina, da Restinga, do Bamba, e eles querem ver os artistas da passarela. E acaba que esse bailado, ele vem sem parar, ele vem só acaba na linha amarela no final. Verdade. Radinho, vou eu? E Michele, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, porque eu acho que o Paulo Roberto Falcão, vocês me corrigem se eu estiver errado, que ele diz que o jogador de futebol é uma pessoa que morre 2 vezes. A segunda vez é quando ele de fato faleceu, mas que ele tem a primeira morte é quando para de jogar. Como é que é a decisão de parar de dançar? Tu falou antes que quando parou, foi estudar, foi até fora do ar aqui, mas como é que é para um artista, né, decidir que chegou a hora de ficar na coxia, nos bastidores e não mais brilhar no palco? Como é que se dá essa decisão e qual é a dificuldade de tomá-la, né? Na verdade, Vini, dançar para mim sempre foi um momento de muito prazer.
Eu ia para as escolas, independente de agremiação, eu sempre ia com muita felicidade no coração. Sempre era muito bom encontrar amigos, sempre era muito bom. Sempre tinha essa chama da alegria dentro de mim, sabe? Era... Claro que tem todas as dificuldades, não estou aqui passando pano, não tem estresse, tem incomodação, mas o que me movia sempre era a felicidade de arrumar roupa, porque eu sou do tempo da saia de armação, pega aquela sacola enorme, bota a cabeça e tal, e vamos pro ensaio. Sempre ia com muito prazer, muita alegria. Quando começou assim, puxa, tem ensaio hoje. Ai, tem show lá na quadra de não sei quem. Eu me questionei, por que eu estou fazendo isso comigo? Eu tenho que estar feliz, porque carnaval é alegria, independente de quesito, de nota e de responsabilidade, tem que ter a chama da alegria. Então, quando eu comecei a reclamar mais do que agradecer, eu disse, opa, tá na hora de parar. E parei assim com muita tranquilidade, porque não fiquei assim, se fosse eu, sabe, quem sabe eu volto. Não, foi uma decisão muito tranquila e serena no meu coração, porque continuei vivenciando o carnaval e como foi automático, parei no ano seguinte virei jurada, eu nunca me desfiz dessa magia, deste quesito, que eu sou completamente apaixonada, e quanto mais eu estudo, mais eu gosto, sabe? Mais eu entendo a responsabilidade e a importância dessas duas figuras nesse contexto. Então, não teve essa dor por isso. Sim. Sabe? Várias. E eu quero te dizer, recebi, depois de ter dito, olha, te pendurei o talabarte, não danço mais, recebi propostas, mas foi de forma muito tranquila para mim dizer, olha, pessoal, tem gente nova aí, tem uma galera que está chegando, eu acho que tem que apostar e já deu. Embora. Juliano, Renatinho. Falou que parou, virou jurada, o Vini já tocou no assunto de ser jurado. Ao mesmo tempo, assim, que tem responsabilidade de ser jurado, avaliar toda a parte técnica, deve, para quem já passou pela função, dar uma dorzinha maior, ter que tirar uma nota de alguém que tanto se dedicou, né? Oxe, dói. Dói porque a gente já teve do outro lado, né? Pois é. Mas assim, em prol da qualificação e da melhoria do quesito, é necessário, sabe? Dói muito tirar nota de amigo. Dói muito saber que aquela escola fez um esforço tremendo e tu tá sabendo dos bastidores, mas a gente tem que julgar o que está sendo entregue para o público, o espetáculo. E aí fica assim como lição, assim, né? Olha, errou no básico ali, na fantasia da porta-bandeira, tá abrindo. Então, vamos lá, diretoria, o ano que vem não dá para acontecer isso. Vai ser essa a justificativa do teu quesito. Dói, mas é necessário. Não tem jeito, né? Renatinho. Pois é. Não, voltando um pouco na questão assim, né, da formação, das questões locais. Aqui nós já tivemos, assim, por exemplo, o Zé Cartola, a Nelly e o Girozinho com uma escola de mestre porta-bandeira em Bambas. Tivemos um padedê do samba. Essas iniciativas, assim, talvez não sei se elas seriam hoje prejudicadas, né, pela vinda de casais de fora, ou elas ajudariam a manter assim as tradições e, digamos, as características, né, dos casais locais aqui? Com certeza a formação dentro das comunidades, dentro das quadras, faz com que se mantenha, porque quem vai passar essas informações são os artistas daqui, né? Então vão passar esse nosso DNA gaúcho. Mas o que acontece? O Bambas tinha Bambas do Futuro, né? Que era uma... Imperador também teve Sementinha. Sementinha, né? exato. Sementinha. Então, pena que existe por um tempo e acaba morrendo, porque isso realmente é o futuro do carnaval. É o que vai manter que os artistas, que as comunidades tenham suas crias, a sua prata da casa, coisa que a gente não ouve mais falar, prata da casa. E aí tem o padedê, tem o garbo, tem, né, as escolas que querem fazer esse trabalho, mas aí o casal vai lá, ensaia, aprende, tira todas as suas dúvidas, mas tu só vai até a página 2, tá, amigo? Porque quando chegar no dia de brilhar, vai aparecer um casal, vai descer no aeroporto com uma linda fantasia com uma sincronia já pronta. Então, é isso, sabe? Ou a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa essência,
ou a gente meio que vai sucumbir ao carnaval e aí vai perdendo essas características. Em 2026, o Carnaval de Porto Alegre, de escola de samba, né? A competição entre as escolas de samba está completando 70 anos. Logicamente que Bamba tem muito mais do que isso, mas a primeira campeonato que tem notícia, né? Concurso entre escolas de samba é 1956, isso. Então a gente esse ano faz 70 anos do Carnaval de Porto Alegre. Acho aqui, inclusive, humildemente, que ligas e prefeitura poderiam estar cuidando melhor dessa data, né? Eu acho que toda a propaganda, a campanha, né, em torno do Carnaval de 26 deveria ser em torno dos 70 anos. Acho que dá tempo ainda de corrigir esse rumo se acham que precisa ser corrigido. Exato. E até esses dias a gente fez um vídeo que rodou aí nas redes do Sambrito. Perguntei para várias pessoas do Carnaval qual é o desfile da sua vida, né? Santos Ferraz participou, mestre de sala Marcelinho participou, mestre Guto, uma série de grandes figuras do Carnaval. Vou fazer para ti essa pergunta: qual é o desfile da tua vida? 1993, 7 Pecados Capitais. Né? Eu acho que a Restinga aquele ano, ela estava acima. Não é aqui a restingueira falando, né? Porque assim, eram 7... O samba falava de 7 pecados capitais. A escola tinha um carro para cada pecado. Mais o Jardim do Éden. Eram 8 carros. Isso em 1993. A escola estava grande, estava linda, estava empolgada. Então, assim, e eu tive essa honra, né? Que eu e o Odair desfilamos. E foi realmente um acontecimento. Quem assistiu sabe que eu não estou exagerando. De todos os desfiles, aconteceu alguma situação inusitada dentro daquilo que tu tinha planejado, saiu fora do teu controle? Claro. Você lembra algumas aí para nós? Tem uma marca muito forte que eu caí na avenida. Na Praia Nanã? Na Restinga. Foi em 95, não? Eu acho que foi. Foi o ano da chuvarada, que só parou na hora do Bamba ali. E a chuva magia, que vinham falando de festa de batuque. Foi o ano da festa de batuque, parou na hora do Bamba. Conta pra gente, então. Muita chuva. Sim, eu também não estava com o Odair e desabava, era muita chuva. Era terrível. E na saia tinham plumas, e a pluma, caiu, né? Foi pra baixo. E eu passei o desfile tentando o máximo que eu podia, segurando a saia, porque eu estava pisando. Cada vez que eu andava, eu pisava na pluma. Senhora. E aí, o que aconteceu? Nos jurados de palanque, a gente se apresentou e tal, fez tudo o que tinha que fazer, claro, né, com as limitações. Mas durante o percurso, o que houve? Eu fui levar para o público a bandeira, e quando voltei, eu fui dar os passos para trás e esqueci da pluma. E também, não era só para frente, lá atrás também. Sim. E nisso eu pisei na saia de armação. Porque eu pisei na saia de armação, eu fui ao chão. E nosso querido Odilon, jurado de mestre de sala e porta-bandeira de percurso, estava do meu lado, assim, colado, com aquela cara séria. Sempre sério. Sério. Bem sério, sempre. E aí, o Odair tirou uma força, não sei da onde, que com um braço, porque ele estava segurando a bandeira em um, com o outro que estava livre, ele foi lá e me levantou. Eu me levantei, ajeitei a bandeira no talabarte e só pensava assim: não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. Porque o jurado está aqui do meu lado. Claro. Embora, né, já pensando se foi tudo. E ele foi até o final com aquela planilhinha dele ali e bora, vamos embora. Público, acabou. Acabou o desfile, não preciso dizer que eu... Aí veio o choro. Aí eu disse, o Chico vai descer por minha causa. Aquele fiasco todo. E qual foi a minha surpresa? E de toda a comunidade carnavalesca? O Odilon me deu 10. E foi questionado, como tu dá 10 para um casal que cai na avenida? A resposta dele foi assim: não tinha nada no manual do jogador dizendo que uma queda é para dar desconto. E eu acompanhei ela para ver se ela ia perder o tino, né? Se ela ia se desequilibrar emocionalmente até o final do percurso. Então, assim, foi horrível, né? Não, acho que não é certo, não deveria isso acontecer, mas claro que depois daquele ano foi mudado o manual. O Odilon leu o manual. Ele jogou conforme o manual, tá certo ele. Então foi triste, mas um fato muito marcante e que, honestamente, eu me orgulho de saber que não importa.
o show tem que continuar. Claro. Verdade. Não, exato, acho que isso assim, até o fato de tu ter conseguido, né, te recuperar, não ter te abalado, também é uma qualidade, né? É uma qualidade assim da pessoa, porque ainda mais no casal onde é uma nota inteira, mas o fato de... Não, e tem o fato que pisou na dispersão, toda aquela lágrima veio, né? Deixou passar a linha. Não, final, e possivelmente a angústia até vinha a nota, né? Porque não imaginava que seriam 10. Fugi, não queria nem ouvir, não queria saber. Depois que me disseram, não, a Restinga foi 10 aniversário de Porto Alegre. Como isso aconteceu? Eu me lembro da premiação ali no Imperador, se eu não me engano, foi até o dia que teve sorteio pro outro ano e tal. Daí. Me lembro que deram 10, aí o ex-presidente da Praia sumiu do carnaval. Aí quando chamaram a Michele, ele pensou, caiu. Assim, eu sou totalmente inoportuno. Nessa minha caminhada, assim, eu tenho uma questão muito importante em relação ao profissionalismo. Porque, como eu disse para vocês, quando eu virei profissional do carnaval, a emoção, ela continua igual, independente do pavilhão que eu estou levando. Mas a responsabilidade com aquela comunidade, com aquela agremiação é tão grande que não é um acontecimento no desfile ou assim, buscas de outras escolas. Isso é uma coisa que eu acho que eu gostaria de registrar, assim, porque eu sempre fui Restinga, mas a Restinga foi a que mais me maltratou nessa questão de contratos, por isso, tu é escola, Chegou um determinado ano, acabou o carnaval, uma escola me procurou e disse, olha, Michele, nós temos tanto para te oferecer, para te ser a porta-bandeira ano que vem. E aí eu disse, bom, vou na base, né? Diretoria da Restinga, tal escola está me oferecendo tanto, eu quero saber, vocês vão ficar comigo, vão querer cumprir o valor, como é que vai ser? E eles disseram, não, tá muito cedo, agora é hora de conversar sobre o carnaval. Eu disse, tudo certo, então tá. Fechei com o presidente, fui para outra escola. Quando chegou novembro, a Restinga recebeu um aporte financeiro de um determinado candidato a presidente da República e chegou e disse, olha, Michele, te queremos na escola. Eu disse, mas eu já tô com um contrato assinado em outra escola. Não, mas isso a gente paga, dá um favor a mais, não sei o quê, porque realmente eles estavam com muita grana. E eu disse, não, mas não dá. Nós vamos na tua casa. Chegou uma comitiva da Restinga na minha casa. Tá? E tudo certo. Mas isso e aquilo. Bom, para resumir, eles disseram assim, eu vou deixar aqui um cheque, do tempo do cheque, um cheque em branco. Amanhã a gente só vai te ligar para saber qual o valor. Foi assim, muito, muito dolorido, né? Porque, profissional e tal. E tu já estavas publicamente anunciada nessa outra escola? Já. Então fala pra gente qual é a escola. Praiana. O presidente era Humberto. Humberto. E eu já, tudo certo. Então. Humberto Pai. Humberto Pai. Uhum. E aí, eles me ligaram e disseram, olha, pessoal, vocês podem vir aqui pegar o cheque, porque eu não vou desfilar na Restinga ano que vem, porque foi feito o acordo e tal, e eu já estou com um contrato assinado com a Praiana. E daí eu ouvi essa frase, então tu não é profissional. Eu disse, não, gente, eu sou profissional. É justamente é mercenário. Muito bem. Então, assim, meu pai se encheu, assim, famoso de orgulho, né, minha filha. Mas aí não tem... Claro que tudo vem da educação que a gente recebe, dos valores que a gente traz, mas eu precisava ter, assim... como eu ia entrar na quadra da Praiana? Como eu ia olhar para o Humberto, que já tinha me pago? Sabe, eu não faria isso, não era porque era Praiana e porque eu tinha um afeto pela escola. Eu não faria isso com comunidade nenhuma. Tinha uma lealdade ali. Sim, porque era o meu nome, eu já tinha dado. Quantas vezes eu desfilei na Restinga para dar a escola do coração, sem receber, porque a escola não tinha e tal. Bom, eu tenho meu compromisso com a minha imagem, com a comunidade, com a escola. Para mim, o pavilhão é sagrado, gente. O pavilhão é sagrado. Então, esse respeito, ele se dá por essa seriedade e profissionalismo com as agremiações.
Tem tempo para mais uma pergunta do Dornelles, mais uma pergunta do Araújo. É o costume, né? Fala Dornelles, fala Araújo. Uma do Dornelles, outra do Juliano. Vou fazer também a minha última e na sequência também. Vamos escalar a Escola de Samba dos Sonhos da nossa Michele. Já recebi ali a placa do tempo regulamentar. A minha pergunta para depois vocês encaminharem. Eu queria que tu falasse também de um outro momento marcante. Tu citaste a Restinga várias vezes, né? Inclusive o teu grande desfile, os 7 Pecados Capitais. Mas como é que foi o ambiente de outro desfile histórico do nosso carnaval, que foi Bambas 98, Barão de Catas Altas, né? Que o Bamba monta um grande time com Carlos Medina, com Mestre Estevão, com Marcelinho e Michele, volta a ganhar o carnaval, empatado com o Imperadores depois de muito tempo. Como é que foi fazer parte daquele Bamba? Vinícius era muito bom. Assim, era uma sensação de já ganhou. Era tudo se encaixava de uma forma muito boa. O samba era bom, a bateria do Bamba inquestionável, os destaques, tudo fluía com a energia de vitória. A comunidade bambista estava feliz com o que estava sendo apresentado. Então, assim, aquele orgulho das famílias bambistas, né, presente na quadra. Era uma coisa tão surreal que a quadra da escola não comportava a quantidade de componentes de cada ensaio, porque assim, acabava os ensaios. Você ensaia na rua, lembra? Ensaiava na rua. Fechava a rua, a quadra aberta. A gente ensaiava na rua. Eu lembro disso. A Michele falando e o Renatinho só concordando. Então, assim, foi realmente eu tenho, assim, esse desfile guardado com muito carinho no coração, porque foi emocionante fazer parte daquela energia que vibrava na Voluntários da Pátria. Então, a minha última, então eu vou testar um pouco a tua memória. Quais as escolas por onde tu passou? Praiana, Restinga, IAPI, Samba Puro, Fidalgos Aristocratas... Bamba. E Bamba. É que Bamba eu encerrei. Foi a última escola. Quando voltaste com o Evandro Ferraz. Daí. Foi quando eu voltei com o Evandro. Exatamente, foram essas. E muitos mestres-salas, né? Então, o que me traz, assim, me emociona é saber que em todas elas eu entro e sou sempre muito bem recebida, porque eu tenho certeza que o que eu fiz foi sempre com a maior doação e dedicação. Então, orgulho, feliz, adoro ir na EPI, adoro ir na quadra do Bamba. Bom, quadra do Bamba, né? Acaba indo com mais frequência. Juliano. A minha última pergunta é sobre as características da dança da Michele, que tem a ver com outras artes, né? Balé, artes cênicas. Como que tu misturou tudo isso na tua dança que ficou tão famosa pro povo do carnaval? Na verdade, eu sou de uma família muito artística, né? Então, a mãe é atriz, pai, né, sempre envolvido com teatro também. Então, as artes, elas sempre foram muito respeitadas. Então, trazer a dança de porta-bandeira e adequar ao estilo, isso foi uma coisa legal que o carnaval me passou, que a gente tinha que adaptar a dança de mestre porta-bandeira ao enredo, às vezes indígena, às vezes afro, às vezes, né, bem como o Barão de Catas Altas, bem clássico, assim. E então, eu acho que essa é a beleza da criatividade, sabe? Da gente poder, dentro de um espetáculo, de um setor do espetáculo, colocar as várias influências. E o teatro, ele me deu a certeza que quando eu coloco aquela fantasia, imponho aquela bandeira, eu não sou mais a Michele. Eu sou a porta-bandeira daquela agremiação. E aquele cara que está ali do meu lado, ele é completamente apaixonado pela porta-bandeira, assim como ela por ele. São personagens que se enamoram durante o percurso, que se entrelaçam em uma dança de sedução. Então, isso para mim foi muito fácil, porque nunca foi outra coisa a não ser um personagem. Entendi. Legal demais. Gente, a gente vai, na sequência, montar... A gente não, né? A Michele vai montar a escola dela dos sonhos, tá?
Mas antes eu quero lembrar que nessa sexta-feira a gente vai ter a mostra de samba enredo do Grupo Bronze, Renatinho. Ali na quadra dos Fidalgos Aristocratas, a partir das 21 horas, com Comanches, a tribo carnavalesca, Mocidade da Lomba do Pinheiro, Guajuviras, Império dos Herdeiros, Império da Zona Norte e Samba Puro. A entrada é franca a partir das 21 horas, ali na quadra dos Fidalgos, na Ipiranga. Boa pedida de programação carnavalesca dessa semana, sexta-feira, dia 23, tá bom? Vamos lá então, Michele. Vamos saber qual seria, né? Para quem porventura está chegando no podcast pela primeira vez, a gente propôs desde o ano passado essa brincadeira, né? De ter a possibilidade de realizar um sonho, de montar uma escola de samba com um elenco perfeito, né, para quem está fazendo essa escalação. Então, pode ser do presente, pode ser do passado, pode até não estar mais nessa dimensão, tranquilamente, ao fazer a montagem da tua escola. Na Escola de Samba dos Sonhos da Michele Lima, quem seria o presidente? O presidente seria aquele que deixou um legado muito grande, né? Ariovaldo Paz. Ariovaldo Paz, de Bambas da Orgia. É inquestionável. Um gigante. Quem seria o carnavalesco? Rony Rocco. Um talento maravilhoso, uma pessoa incrível e muitos títulos com a sua arte. Restinga, Bamba e Imperador, né? Foi campeão nas três. Rony Rocco é uma figura que acho que as gerações atuais precisariam saber mais da relevância, da dimensão dele, porque às vezes vejo que se fala pouco do... O Andy Lee foi um que montou a sua equipe e colocou o Rony Rocco como seu carnavalesco. Mestre de bateria. Aí, Vini, eu vou pedir uma licença poética. Não fosse a primeira. Porque assim, não consigo, para mim tá no mesmo patamar de beleza, de competência, de qualidade. Então, Jefferson, da Bambas da Orgia. Tá. Amo aquela bateria. E o meu amado Guto, da Restinga, que não tem como... Eu acho que eles estão no mesmo pé de igualdade. Eu acho que são as melhores baterias que eu já ouvi. E como eles são muito amigos, inclusive o Sandro contou que o Guto pintou a casa dele quando ele foi casar, todos são muito amigos, acho que eles não se importam. Ah, que bom, que bom. Muito pelo contrário, os dois ficam felizes e honrados. Dois grandes. Grandes caras. Um abração para eles, inclusive, que já vieram ao podcast. O casal de passistas. O passista seria o meu compadre Andrezinho, amado. Segundo voto essa semana. 100% de aproveitamento. Vai ganhar 2025. E a passista, a diva Sayonara Ferreira. Grande Sayonara. Maravilhosa. Querida. O messário porta-bandeira eu vou deixar para depois. Quem seria a tua porta-estandarte? A minha amiga amada do coração, Chayenne. Ela, um charme que só ela sabia. Grande Chayenne. Quem seria o puxador, o intérprete? Aí eu volto lá para os Bambas da Orgia, né? O Jajá. Jajá. E o Jajá cantar é inesquecível. Grande. Agora sim, qual é que seria o teu casal de mensário porta-bandeira? Pode te colocar, tá? Pode? Claro, pô. Não, eu vou colocar aqueles que eu acho que a gente tem sempre que reverenciar, né? Que vieram antes e que mostraram o porquê que a gente está aqui. Lígia e Fiapo são baluartes, são a dupla que firmou esse quesito com grande nobreza. Então, para mim, a Lígia está para Porto Alegre como a Vilma é no Rio, sabe? Ela é uma referência. Fiapo é uma enciclopédia de conhecimento. Então, a mim, todo o meu respeito, a minha reverência a Fiapo e Lígia. E para esse timaço desfilar, tem que ter o samba enredo. Qual é o samba? Pois é, como esse time é cheio de bambistas, eu vou fazer eles desfilarem ao som dos 7 Pecados Capitais, porque foi um tri doído que machucou, nos foi tirado, mas está tudo certo. É um tema antológico, é um samba lindo. E acho que todos eles teriam prazer de desfilar esse. Não tenho dúvida disso. Ela criou uma expectativa, né? Isso é como é Maria Bambista, vamos de festa de batuque. Não. Pessoal, Citar a Vilma Nascimento, eu quero agradecer aqui o carinho do Bernard Nascimento, que é neto da Vilma,
e que repercutiu o nosso episódio anterior, quando nós fizemos a divulgação da sessão de cinema do Cavalo de Santo, que aconteceu na quadra da Portela essa semana. Isso. O Bernardo Nascimento é o diretor do Departamento Cultural Portelense, mandou uma mensagem muito carinhosa por conta daquele vídeo, né? Então, um abração para ele, muito obrigado. Tinha um que era Messala, não tem um neto da Vilma que é Messala, não? É impressão minha. Tem a filha, né? Tem a filha. A Daniela. Eu pensei que ela tivesse um neto nessa sala. Pode ser. Não, realmente não tenho certeza. Mais algum recado, Juliano Vieira? Não, eu achei bonita a tua homenagem a Resting e a Michele. Mas é de propósito. Claro. É proposital. Como é que se diz? Mensagem subliminar. Né? Não é? Então tá, Michele, muito obrigado, viu? Imagina, foi uma honra, um prazer sempre a gente colocar aqui e aprender com a história, né, daqueles que estiveram aqui, que já passaram e deixaram o seu legado. Então, prazer enorme estar aqui. Deixa eu ver aqui, eu tô mexendo no celular, não quero ser deselegante, mas deixa eu ver se eu coloquei certinha a programação da mostra. Guajuviras, Comanches, Mocidade, Império dos Herdeiros, Império Zona Norte e Samba Puro. Não, vamos de novo, porque eu citei errado. Esqueci Acadêmicos da Orgia, gente. Vamos lá, então. Então eu vou repetir a informação. Você que está vendo o programa inteiro vai ouvir pela segunda vez. Mas eu vou repetir até para fazer o corte bonito lá na rede social e divulgar no Instagram e em todas as redes do Sambrito. Gente, nessa sexta-feira, a pedida é a mostra de samba enredo do Grupo Bronze, né, Renatinho Dornelles? Grupo Bronze, exatamente, que está muito forte, hein? Pois é, Grupo Bronze e Tribo, na verdade. Então, sexta-feira, dia 23, a partir das 21 horas, entrada franca, 0800, ali na quadra de Fidalgos Aristocratas. A programação tem às 21 horas Comanches, 21h35 a Mocidade da Lomba do Pinheiro, na sequência 22h10 Guajuviras, 22h45 Império dos Herdeiros, 23h20 a Grande Acadêmicos da Orgia, 23h55 Império da Zona Norte e meia-noite e meia Samba Puro e depois o show do Grupo Samba. Sexta, 21 horas, de graça, mostra do Bronze e da Tribo na quadra dos Fidalgos Aristocratas. Agora sim, um beijo para todos e daqui a pouco a gente está de volta com o nosso podcast Sambrito. Valeu! How